Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. E aqui retomamos a série de exposição baseada nesta carta, ou exposições, baseada nessa carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Farei a leitura até o verso 16. Verso 1 diz: Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Oremos mais uma vez. Precioso Deus, acabamos de ler as instruções da Tua palavra, dirigidas ao Teu servo, pastor Timóteo, e deveriam ser aplicadas à igreja em Éfeso, e tem certamente aplicações para a igreja do Senhor de todas as épocas. Precisamos entender esse texto para aplicação na nossa igreja local. Ajuda-nos, portanto, nessa tarefa, iluminando o nosso coração e a nossa mente nesta hora, Senhor, para a glória do Teu nome, e trabalhes, Senhor, nós te pedimos, encarecidamente, trabalhes para o alcance de pecadores, a conversão de almas nesta noite, para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. A medicina preventiva é uma abordagem médica focada em evitar o surgimento de doenças, em promover a saúde da população, reduzir os riscos, os danos causados pelas enfermidades, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos que são submetidos a exames e tratamento. Muito válida. Há quem diga que a abordagem preventiva é melhor do que a abordagem curativa. No dia a dia de uma igreja local, com várias mentes pensando no que poderia ser melhor para a igreja, com pensamentos confluentes e também divergentes, quais mudanças ou implementações são necessárias? Como discernir o que precisa ser mudado, o que precisa ser implementado, com tantas mentes pensando, repito, coisas confluentes e coisas divergentes? Como escolher entre uma atividade e outra?
Nós estamos nos aproximando aí do final do ano e com ele as demandas da nossa organização, da nossa estrutura como igreja local, diante dos desafios das novas diretorias eleitas, dos departamentos comissionados para a elaboração de um programa para 2023. A grande pergunta é como traçar esse programa? Como pensar nas atividades? Como escolher entre uma e outra? Só de pensar na complexidade dessa dinâmica, já ficamos estressados antes mesmo de começar. Por isso, por essas coisas e muito mais, conceber um planejamento como uma simples ação de copiar e colar das atividades de anos anteriores só revelaria a ausência de compreensão da organicidade da igreja, isto é, que a igreja é dinâmica, orgânica. E pensar, propor tarefas, funções, atividades, para nada significa repetir, copiar e colar atividades de um programa e repeti-las no ano seguinte. Não nos serve esse tipo de trabalho. Então, a igreja concebida como um corpo dinâmico precisa trabalhar preventivamente. A igreja está ocupada com esse trabalho de prevenção. Por isso o tema da mensagem dessa noite é prevenções no trabalho da igreja. Do que a igreja deve pensar a nível de prevenção ou prevenções. A natureza da igreja é lembrada pelo apóstolo Paulo aqui, escrevendo, não só aqui, mas nas outras epístolas naturalmente, mas como estamos focados aqui na primeira carta a Timóteo, é inevitável não observar como Paulo entende de forma tão límpida a natureza da igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? Por isso ele escreve para o pastor de uma igreja, a igreja que estava em Éfeso, para orientá-lo quanto aos desafios pastorais naquela igreja, considerando a sua natureza. O que ela estava fazendo ali? Dito de outro modo, por quais trilhos a igreja deveria se locomover? Boa pergunta para nós essa noite. Quais são os trilhos pelos quais a igreja deve se locomover? Paulo escreve com esse objetivo, de orientar um pastor que, consequentemente, orientaria a sua igreja, a sua paróquia. Como deve ser a dinâmica da igreja? Desde o preparo pastoral, do trabalho pessoal do pastor, a escolha criteriosa dos seus líderes, o tema da distribuição das funções, o dia a dia do exercício da palavra de Deus, no ministério do aconselhamento, até a maturidade da igreja no reconhecimento com misericórdia e honra daqueles que estão se dedicando ao serviço. Esses temas todos são tratados aqui, na carta a Timóteo. E aí Paulo chega no capítulo 5, seguindo esse fluxo, aplicando os cuidados que deve ter essa conotação pessoal, conectada com o conjunto. Timóteo deveria ocupar-se com isto, e as implicações desse cuidado pastoral também seriam vistas dentre os irmãos, na igreja. Não era um trabalho de um homem só. A dedicação de Timóteo teria reflexos na compreensão da igreja, no andamento da igreja. Veja como está explícito este fluxo, esta correnteza da demanda de Deus. No final do capítulo 4, versículos 11 a 16, observe o que Paulo diz a Timóteo, resumindo as suas funções. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos.
Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. E aí então Paulo, aplicando isso a Timóteo, estende a toda a igreja. Qual a referência para a igreja no pensar, no aplicar sua missão nos desafios do seu tempo? Quais prevenções deveriam ser consideradas no trabalho? Graças a Deus, irmãos, que nós não somos deixados à mercê de nossos achismos. Graças a Deus. Senão seria uma confusão enorme, não é? O Senhor da igreja deixou registrado por meio da sua palavra o direcionamento para a sua igreja. Graças a Deus. O fundamento e o norte sobre e para o qual a igreja deve caminhar já foi dado pelo Senhor. Vamos receber, portanto, a orientação da palavra nessa noite, pensando exatamente nesse tema: ações preventivas no trabalho da igreja. A primeira ação preventiva no trabalho da igreja diz respeito, compreender que a pluralidade é direcionada pela singularidade. Fácil de guardar, não é? Fácil de guardar? Repita comigo. Compreender que a pluralidade é direcionada pela singularidade. Gravaram? Conseguem falar sozinhos? Vejamos. Primeira ação preventiva no trabalho da igreja. Compreender que a pluralidade é direcionada pela singularidade. De novo. Agora, para se assentar no coração e gerar frutos, diga comigo: a primeira ação preventiva no trabalho da igreja é compreender que a pluralidade é direcionada pela singularidade. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá, vamos olhar para o texto. Versículo 1. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas. Observe o que Paulo está fazendo aqui. O servo do Senhor, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, exorta Timóteo no sentido de que a igreja, formada por uma pluralidade de pessoas, em estágios e condições diferentes, plurais, é direcionada pela voz de Deus, pela maneira de Deus. É o que chamamos de singularidade. Singularidade tem a ver com Deus, pluralidade a ver conosco aqui. Para mostrar que a igreja é um corpo plural, diverso, de gente que está em faixas etárias distintas, gente que está em condições diferentes. Há velhos, jovens, mulheres, homens, viúvas. E há direcionamento de Deus para este corpo formado por uma pluralidade de gente. A igreja, desse modo, deve refletir o seu único Senhor, Deus. Por toda a carta nota-se esse fundamento. E aqui no capítulo 5, ele é extensivamente prático. Então nós temos procedimentos que o pastor Timóteo deveria ter para com idosos, jovens, mulheres, viúvas. Se você observar com cuidado a continuidade da carta, vai encontrar que há também direcionamento para os escravos, os servos, os empregados, os senhores e, finalmente, algumas diretrizes gerais a partir do versículo 20 e instruções específicas a partir até o versículo 25. Deus conhece o seu povo, Ele formou o seu povo com esta cara plural e que recebe direcionamento singular dele. A questão da viuvez
é trazida aqui para a orientação pastoral, nos ajudando a perceber como esse grupo plural, chamado igreja, tem diante de si a necessidade de uma visão geral, sem perder o particular. A igreja, ao mesmo tempo que é formada por casados, é formada por gente tão plural, tão diversa. A igreja tem que ter essa visão geral. A igreja não é só criança, não é só adulto, não é só jovem, não é só mulher, não é só homem. A igreja é essa pluralidade. A igreja tem que ter isso em vista, sem perder o particular. Havia viúvas ali que precisavam de um cuidado especial. Ter a visão geral da pluralidade, sem perder o particular. A situação das viúvas fazia parte dos desafios da igreja para aquela época. Havia viúvas na igreja de Éfeso. O que fazer para cuidar delas? Como elas seriam tratadas? A compreensão da pluralidade do corpo, à luz da singularidade de Deus, direcionaria a igreja. Então Deus levanta Paulo para direcionar a igreja sobre como deveria tratar o tema das viúvas. E a referência é Deus, o singular Deus. Porque Deus é amparo para a viúva e o órfão, a igreja também deve ser amparo para a viúva e para o órfão. Porque Deus estende a sua bondade para a viúva como desprotegida, e isto é visto nas linhas gerais da Escritura, no Antigo Testamento. Deus é esse Deus compassivo que se inclina para acolher os órfãos e as viúvas, o forasteiro, o estrangeiro, esse olhar caridoso, bondoso, gentil, misericordioso de Deus, porque Deus é assim, a igreja também precisa ser assim, porque a igreja reflete o seu Senhor. A igreja deve estender bondade, porque Deus é bondoso, porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que fez-se humilde servo no cumprimento do programa divino. A igreja também serve humildemente, a fim de que a glória do seu Senhor resplandeça. É a igreja de Jesus Cristo, esse povo diverso, unido aos pés do singular Deus, e recebe direção singular de Deus, imitando o seu Senhor. Qual é a primeira prevenção no trabalho da igreja? Compreender que a pluralidade é direcionada pela singularidade. A igreja deve imitar Deus. E esta visão geral, que envolve gente que está em fases diferentes da vida, é acolhida, reúne, unifica, de modo que somos chamados não de vários corpos. A igreja não é chamada, apesar da sua pluralidade de formação, de gente diferente, tantas caras, não é? Ô povo bonito. Muito obrigado, pastor. Agradeço. Nós não somos chamados de corpos de Cristo. Somos chamados de corpo. Família de Deus. Não é? Então, a primeira ação preventiva da igreja é compreender isso. Que somos plurais, no sentido de gente diferente, mas que é orientada por um único caminho, Deus, o Senhor da igreja. Paulo escreve isso para Timóteo aqui. A segunda ação preventiva da igreja, diga, a segunda ação preventiva no trabalho da igreja é praticar. Misericórdia, com esse ânimo de vocês aqui, a gente não pensa nem em ir para casa agora e comer um cuscuz com ovo, um ânimo desse aí. Vamos, diga comigo, a segunda ação preventiva. Oh, Jesus, abençoa esse povo. No trabalho da igreja é praticar a graça no servir. Guardou? Soninha, guardou? Praticar a graça no servir. Aqui está o Senhor, por meio do seu servo apóstolo Paulo,
E depois Timóteo, que aplica as orientações que recebe a igreja em Éfeso, revelando que a igreja não deveria olhar para uma parte de sua membresia que estava na condição de viuvez como um fardo. A igreja não deveria olhar as viúvas como um peso, um fardo. Diferentemente da sociedade da época que marginalizava as viúvas em razão da sua vulnerabilidade, a igreja, com graça, deveria servi-las como expressão do amor de Cristo. A igreja deveria preventivamente praticar esta graça, servir como graça. Então, Paulo diz aqui, inspirado pelo Espírito de Deus. 5. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Salte comigo aqui. 9. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Paulo está dizendo que essas viúvas, volte comigo para o versículo 4, que não tinham filhos ou netos, deveriam ser assistidas pela igreja. A expressão aqui diz que elas deveriam ser cuidadas pela igreja. Essa assistência tinha a ver com apoio financeiro. A igreja deveria sustentar essas viúvas, que não tinham filhos, não tinham netos. Olha o apoio financeiro, o sustento para aquelas que não tinham amparo. A igreja deveria sustentá-las. Uma observação importante nesse contexto que precisa ser lembrada, e nós já estudamos esse ponto em outro momento da nossa exposição, a observação importante é dirigida aos crentes que eram filhos ou netos, que ao ver a situação de viuvez de sua mãe ou avó, se mostravam indiferentes, negligentes no amparo e no sustento delas. O parecer foi o seguinte: quem assim procede, isto é, quem é negligente para com sua mãe viúva ou sua avó e é crente, é pior do que o descrente. Pois até mesmo há descrentes que, em seu estado de rebeldia contra Deus, iluminados pela graça comum, evidenciam certa sensibilidade para cuidar dos seus progenitores. Por isso que Paulo diz assim: olha, se um descrente cuida, um filho descrente cuida de sua mãe viúva, sustentando-a, e um crente negligencia isto, pois esse crente é pior do que o descrente. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E diz mais, negou a própria fé. Por quê? Porque o crente que professa sua fé em Cristo e se nega a seguir o fluxo obrigatório do amor, as implicações da fé bíblica, negligenciando quando deveria cuidar, está agindo diferente da fé, do amor, da graça. Portanto, está revelando que a sua profissão, a sua confissão de fé, não é compatível com a sua prática. A igreja deveria enxergar a graça de Deus na oportunidade de servir, portanto, essas viúvas, que não tinham filhos nem netos. E os filhos e netos deveriam enxergar como graça de Deus a bênção de poder servir suas mães e suas avós viúvas. Estendendo um pouquinho mais, todos os crentes precisam enxergar que é graça de Deus servir. Como não lembrarmos do testemunho dos crentes macedônios, que olharam as necessidades dos cristãos na Judéia, pobres cristãos, como oportunidade de graça, da graça para servir? Como não lembrar deles? O próprio apóstolo Paulo testemunhou dessa disposição dos irmãos macedônios, que seguiram o fluxo do amor, e Paulo diz sobre eles
escrevendo à igreja em Corinto, escute. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. A igreja do Senhor deve enxergar a graça no servir como uma das ações preventivas do seu trabalho. Quando o crente não entende que servir é graça de Deus, ele vai ser pedra de tropeço no caminho do trabalho. Quando o crente entende que a tarefa dele é ser servido, ele perdeu de vista a natureza do ser discípulo de Jesus. Perdeu de vista o seu exemplo, Jesus Cristo. Nós não estamos na igreja para sermos servidos. A igreja é essa comunidade de servidores. Estamos aqui para servir. Então, segunda ação preventiva no trabalho da igreja é exatamente praticar a graça no servir. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos, ou uma terceira ação preventiva que enxergamos aqui no texto. Diga comigo, a terceira ação preventiva no trabalho da igreja é enxergar a utilidade dos irmãos no serviço. Agora eu vou fazer um teste, tá certo? Qual é a primeira ação preventiva que vimos até aqui no trabalho da igreja? Compreender que a pluralidade é direcionada pela singularidade. Muito bem, viu? Vocês vão ganhar bombom depois aqui. Segunda ação preventiva no trabalho da igreja: praticar a graça no servir. Terceira ação preventiva da igreja: enxergar a utilidade dos irmãos no servir. De novo, enxergar a utilidade dos irmãos no serviço, fica mais fácil, no serviço. Os empregos com salários eram muito difíceis para as mulheres viúvas naquele tempo. Some-se a isto as dificuldades naturais das viúvas mais velhas, as questões físicas. Desse modo, as irmãs queridas, viúvas mais velhas, que não tinham condições de sobreviver por seus recursos e não tinha ninguém para ampará-las, deveria contar com o aporte / sustento financeiro da igreja. Já vimos isto. Essas irmãs não eram um peso para a igreja. Eram vistas como graça, oportunidade da graça para servi-las. Estas irmãs constituíam uma força-tarefa de apoio para o trabalho. Que interessantíssimo isto. Enquanto estudava essa parte do texto, essa sessão, era assim, estudando e assim, boquiaberto, de ver como Deus, o Senhor da igreja, nos direciona em todos os assuntos. Essas irmãs, carentes, sustentadas pela igreja, formavam uma força de trabalho importantíssimo na igreja de Éfeso. O que Paulo está propondo aqui? Uma organização do trabalho. Paulo está propondo que o trabalho desenvolvido por estas irmãs na igreja deveria ser, de certo modo, organizado, criterioso, é verdade. Mas ao organizar esse trabalho, ele estava dizendo para a igreja de Éfeso que as viúvas pobres, crentes, não eram um fardo,
não eram inúteis, eram úteis para o trabalho. Muito úteis. Por isso Paulo orienta Timóteo para a organização dessa força-tarefa constituída por viúvas. Havia um ministério de viúvas na igreja de Éfeso. Um grupo de mulheres piedosas que executavam tarefas de apoio na igreja e, ao mesmo tempo, diante de suas necessidades, eram sustentadas pela igreja. Eram úteis para o trabalho. A igreja as sustentava, porque elas não tinham filhos ou netos que poderiam assisti-las. Na igreja de Cristo, irmãos, há lugar para todos que querem servir com dedicação, amor e abnegação. Paulo elenca algumas características que deveriam ser consideradas nessas viúvas piedosas, que estariam na lista de serviço para a realização de tarefas benditas na igreja. Havia, digamos assim, na linguagem que nós compreendemos aqui no nosso contexto, uma comissão constituída para esse trabalho. E Paulo diz quem que deveria estar nessa comissão da igreja de Éfeso. Eram viúvas que deveriam estar aí, primeiramente, viúvas. Versículo 9. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mais de 60 anos tem a ver com a leitura cultural da época, para a definição da velhice. Além da pressuposição de que alguém nessa faixa etária não cairia na tentação das mais jovens, de resumirem a vida, as viúvas mais jovens, à busca de um marido. A orientação para Timóteo acerca de quem deveria constar na lista de nomeações para o exercício de determinadas funções e que seriam essas irmãs contempladas pelo sustento da igreja, apontando para mulheres mais idosas, isto é, mais experientes, que tinham maior flexibilidade de tempo, oportunidade para servir melhor, elas poderiam ser mais eficazes no serviço. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Portanto, as viúvas deveriam constar na lista dessa comissão de trabalho, essas viúvas deveriam ser sustentadas pela igreja, e essas irmãs serviam no aconselhamento de mulheres jovens casadas, serviam hospedando os pregadores, intercedendo pela igreja, serviam como servas no atendimento de outros necessitados. Era um trabalho longo que essas irmãs operavam. O testemunho delas deveria ser conhecido na comunidade. Elas não tinham filhos ou netos para ampará-las, portanto, deveriam de novo ser sustentadas pela igreja. A expressão aqui, esposa de um só esposo, que aparece no texto, significa simplesmente que, enquanto ela esteve casada, ela foi fiel ao seu marido. Fidelidade. Ela foi fiel ao seu único esposo. E outros requisitos aparecem aqui no texto. Se criou filhos. A ideia aqui é de cumprimento fiel do papel enquanto mãe. Se exercitou hospitalidade, característica notável aqui do atendimento da ordem do Senhor, de tratamento para com o vulnerável. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de hospitalidade, quase sempre a relaciona com forasteiros, estrangeiros. Então, deveria ser alguém aberto para entender e enxergar a vulnerabilidade do outro, acolhê-lo mesmo sem conhecer. Coração dilatado, abnegado. Paulo está dizendo que essas mulheres deveriam dar boas-vindas àqueles que estavam fora do círculo normal de amizade. Alguém que é capaz de mostrar bondade com o desconhecido. É lindo isto. É lindo. Se lavou os pés dos santos, ou seja, se serviu os pregadores itinerantes. E essa ideia é importante. Talvez no nosso contexto, seguramente, nós não temos noção disso aqui na prática, não é?
o que significaria lavar os pés, em termos culturais, práticos. Nós andamos calçados, né? Com sapatos fechados. Naquele contexto não era assim. Os pés eram protegidos apenas por sandálias. E os pés ficavam parcialmente expostos à areia, à poeira. Estavam sempre sujos, ao menos desconfortável, ou desconfortáveis, pelo menos. Nessas circunstâncias, lavar os pés era um costume. Era um costume. Quando alguém recebia um visitante de fora, podia esperar que os pés vinham sujos. Vinham sujos. Então, o anfitrião, que normalmente não realizava a tarefa, ordenava alguém que o fizesse, mostrava o cuidado para com aquele que estava sendo recebido em sua casa. Aqui diz o texto que essas viúvas lavavam os pés dos santos. Isto é, elas mesmas faziam uma tarefa servil. Elas mesmas, irmãs piedosas, prestavam esse serviço humilde aos pregadores itinerantes. O texto diz que também deveria ser quem socorreu os atribulados. Novamente, esse espírito voluntarioso, misericordioso, de quem viveu na prática zelosa, como diz o texto, de todo tipo de boas obras. O serviço aqui de boas obras era plural. Essas irmãs que assim revelavam essas características deveriam constar nessa lista de trabalho. Que bênção, irmãos, perceber essa dinâmica de Deus para a sua igreja. De que todos os redimidos são úteis no seu programa, na sua igreja. Aquele grupo que poderia ser descartado do trabalho, poderia enxergar-se menos do que os outros, porque era sustentado pela igreja, porque não tinha ninguém para acolher, se tornara um grupo fortíssimo no trabalho da igreja, de apoio e sustento, porque Deus usa seu povo para o trabalho. Essa lição traz consigo uma aplicação administrativa importante também. Qual a aplicação administrativa? De que a igreja deve ao mesmo tempo reconhecer a utilidade dos participantes do corpo de Cristo do trabalho, como também ser sábia na administração do cuidado. Nesse caso, incluiu o aporte financeiro, sustento material para aquelas mulheres, mostrando que nenhuma área da vida é separada da consciência de um viver santo. O que é que tem a ver sustento financeiro com dedicação no trabalho? Tudo a ver, porque não tem nada separado de Deus. Vida financeira não está separada da entrega abnegada do trabalho. Tudo é uma coisa só diante de Deus. Na expressão dos reformadores, a vida deve ser vista em corandeu, na cara de Deus, na face de Deus, diante de Deus. Tudo é diante de Deus. E a igreja deveria ser responsável na administração disso. Material com o trabalho bendito, espiritual. E no final das contas, tudo era espiritual. É isto aqui que nós aprendemos. Então, que bênção essa ação preventiva da igreja, de enxergar a utilidade dos irmãos no serviço. Agora também, por último, a igreja deveria zelar pelo testemunho digno do Evangelho. Se a igreja deveria enxergar a utilidade de todo redimido no serviço, isso não significaria que está valendo tudo. Basta ter disposição para servir. Não é assim. A descrição das características dessas irmãs viúvas que deveriam servir já diz que tem critérios. Tem critérios. E os critérios estão relacionados com o zelo pelo testemunho. Pelo testemunho. Observe como Paulo resume essa força do testemunho no verso 14. Por isso quero que as viúvas mais jovens casem, criem filhos, sejam boas donas de casa
e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Testemunho. Testemunho. Parece que havia um problema na igreja de Éfeso relacionado às viúvas, com o tema do testemunho. Assim como a igreja estava sendo ameaçada por falsos mestres em Éfeso, havia viúvas que também viviam no meio da igreja, mas não eram da igreja. Não pertenciam à igreja. Na verdade, elas estavam fora da verdade, fora da igreja. Haviam sido enganadas pela mentira e haviam revelado esse desconhecimento de Deus. Verso 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Havia viúvas assim, e pareciam ser crentes, mas não eram. E Paulo diz no verso 7, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Está relacionado ao testemunho. Tais viúvas jovens viviam em pecado, disseminavam o engano, colocavam em risco o testemunho da igreja para o mundo da época. Então, versículos 11 a 15, Paulo aponta essas viúvas como que parecendo mortas, mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo para falar mal de nós. Pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Então, viúvas mais jovens não faziam parte dessa lista comissionada aqui. É isso que está aqui no texto. Paulo diz que não era para incluir as viúvas mais jovens. Nos versos 11 e 12, ele nos permite entender por que esse pensamento. Por que essa direção? Já lemos aqui o texto, né? Não significava que as viúvas mais jovens não tivessem condições de fazer aquele trabalho, de exercer aquelas tarefas de aconselhamento, de auxílio, de assistência, de hospitalidade, de visitação. Não tem a ver com capacidade. Tem a ver com o risco do coração dividido. É isto. As viúvas mais jovens, na leitura do apóstolo Paulo e na leitura do contexto, portanto, o direcionamento de Deus, na percepção, na leitura divina, é que as viúvas mais jovens eram tendenciosas a estarem preocupadas em conseguir outro marido. Não há nada ilegítimo nisso, desde que não tenha se comprometido com uma tarefa que não poderia demandar coração dividido. Aí está o ponto. Além daquelas viúvas que estavam, como disse anteriormente, estavam no meio e viviam de maneira desonrosa ao Evangelho. Então, Paulo está identificando um problema na igreja de Éfeso, relacionado ao testemunho das viúvas mais jovens, que estava prejudicando o testemunho, a pureza da igreja. Em nome do bom testemunho, em nome do cuidado da pureza, eu desejo, Paulo diz, que as viúvas mais jovens se casem novamente. Versículo 11. E isto aqui é preventivo. Esta é uma ação preventiva, porque havia viúvas jovens, crentes, piedosas. Sim. Mas Paulo sabia que o natural era que elas desejassem se casar novamente. E se tivessem assumido o compromisso com a igreja do Senhor, daquelas funções que exigiria tempo exclusivo, absoluto, dedicação exclusiva, e quisessem se casar, romperiam com o compromisso primeiro. Por isso Paulo diz aqui, olha só, no versículo 12, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Primeiro compromisso que não é casamento. Primeiro compromisso é o compromisso com as funções da igreja com as quais elas dedicaram dedicação exclusiva.
Então, preventivamente, Paulo está orientando as viúvas mais jovens para que cumpram o seu ministério doméstico, sendo boas mães, criando seus filhos, casando novamente, portanto. Porque, caso contrário, se quisessem servir nessa área que serviam as viúvas mais velhas, que exigia dedicação exclusiva, e estivessem pensando em casar-se, outras ocupações ocupariam sua mente e seu tempo, e aí nós teremos um problema, que é descrito aqui no texto. O problema é descrito. O que estava acontecendo com algumas viúvas jovens? Elas estavam visitando, faziam o trabalho das viúvas mais velhas, visitando, só que as visitas tinham perdido o seu propósito. Olha só o que acontecia com as visitas feitas por estas viúvas jovens. Volte comigo seus olhos para o texto. Versículo 13. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, esse é o trabalho de visitação. E não somente ficam ociosas, mas ainda, se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Misericórdia. Além do problema envolvendo as viúvas, cujo testemunho era desonroso, haviam dificuldade com as jovens no sentido de coração dividido. Então elas desviavam na tentativa da realização das tarefas, o propósito das tarefas. Quando deveriam estar nas casas, orando pelas pessoas, aconselhando biblicamente, elas aproveitavam o tempo, e a ideia aqui de aprendem a viver ociosas é que elas adquiriram o hábito disso. Passando de casa em casa, ouviam os problemas dos irmãos e fofocavam, se intrometiam, davam maus conselhos. Que problema sério para a igreja. Imaginou a confusão que isso estava gerando na igreja? Que poderia gerar para o testemunho de fora e para a unidade da igreja. Aí eu recebi aqui a viúva jovem, como chama o nome dela? Ah, sim, a dona fulana de tal, ela veio aqui. Ah, ela veio falar aqui do pastor da igreja, de Timóteo. Veio dizer assim, como é que a gente vai ouvir aquele moço tão jovem? O que é que ele tem para ensinar para nós? Ficou a tarde toda eu querendo fazer um monte de coisa aqui em casa, e ela aqui me ocupando o tempo, falando mal da vida dos outros. E isso vai gerando um problema. Que situação difícil. Então o que Paulo está fazendo aqui, irmão, isso é lindo, que Deus está usando Paulo, está trabalhando preventivamente para que aquilo não acontecesse na igreja. Então ele delimita quem é que pode fazer esse trabalho. Que coisa linda isto. Que precioso isto. Eu quero que vocês, jovens viúvas, se casem. Se casem. Administrem a sua casa, gerem filhos. Para o bom testemunho do Evangelho. E não queiram fazer o que o coração de vocês não está inclinado a fazer, porque vocês vão atrapalhar o trabalho. Por isso entendemos a expressão aqui, não deem ao adversário ocasião para a calúnia. Ou seja, que esses atos não sejam favoráveis à calúnia, não criem a cara para. A ideia da aparência do mal está presente aqui também. Olha como é importante a abordagem preventiva da igreja. A liderança da igreja não pode ser uma liderança apagadora de incêndio, tão somente. No passado se ouvia muito de certo perfil relacionado a isto. Então dizia assim, tem uma igreja X em tal lugar que, olha, vai dividir. O povo está lá dividido, e se alguém não chegar lá,
O negócio vai desandar, já desandou, vai explodir. Aí alguém no presbitério dizia assim: vamos mandar o fulano de tal que ele é apagador de incêndio. É um bombeiro, agora é o bombeiro. Aí vai o pastor apagador de incêndio. A ideia é, ele vai para lá só para resolver esse problema, depois ele vai embora. Se ele não tiver a ideia do trabalho preventivo, outro incêndio vai estourar. Aí ele vai ser chamado de novo. A igreja precisa ter esse olhar preventivo. Qual é a primeira ação que aprendemos nessa noite do trabalho preventivo da igreja? Compreender que a pluralidade é direcionada pela singularidade. Segunda ação preventiva, praticar a graça no servir. Terceira ação preventiva, enxergar a utilidade dos irmãos no serviço. Quarta ação preventiva, zelar pelo testemunho digno do Evangelho. Zelar pelo testemunho digno do Evangelho. O que é que nós vamos fazer com isso, irmãos? Aplicar essas ferramentas. Aplicar essas ações. Aqui nós temos os princípios. Deus nos dá a graça agora de, olhando cada situação específica do dia a dia da nossa igreja, ponderar, primeiro, reflexivamente, de que nossas ações devem refletir Deus. Deus. E então considerar que nossas ações contemplam o testemunho do Evangelho. Por isso, nós entendemos a utilidade de todo mundo. Cada um no seu lugar. As viúvas mais idosas têm o seu trabalho importante, são alcançadas pela graça de servir da igreja que a sustenta. As viúvas mais jovens têm o seu lugar de serviço também. Abençoar seus lares. Essa é a dinâmica do corpo. A igreja cresce para o testemunho do Evangelho. Precioso, não é, irmãos? Então, quando vocês forem elaborar seus programas, das ações pontuais dos departamentos e das sociedades internas, contemplem, parem, orem, pedindo clareza e direcionamento de Deus, considerando ações preventivas, em nome do testemunho do Evangelho. Isso significa que nós precisamos ter discernimento, coragem. Olha ali, parece que vai levantar uma fumacinha. Vamos atender aquele negócio ali. Vamos cuidar para que não levante incêndio ali. Para que aquele trabalho ali seja direcionado pela motivação certa. É o trabalho da igreja. Entendendo o lugar de cada um de nós no serviço. Que coisa linda. Deus nos abençoe, meus irmãos amados. Você que me ouve nesta hora, e esses temas todos são novos para você, porque você não faz parte de uma igreja. Deixe-me dizer com todo afeto e carinho por sua vida, porque eu admito, reconheço e glorifico a Deus pela dignidade humana. Você é a imagem de Deus, como eu sou. Somos, nesse sentido, irmãos, provindos das mesmas mãos, as mãos do oleiro. Vem cá servir. Vem fazer parte desse organismo vivo. Porque essa dinâmica da igreja revela que a igreja é cuidada e dirigida pelo Deus da história, pelo Senhor que sabe tudo e que dirige o seu povo. Seria triste, desalentador, se nós estivéssemos nesse caminho sem orientação. Não seria? Meu Deus do céu. Mas Deus nos dá orientação. Não estamos sozinhos e sem orientação. Se Deus faz assim com a sua igreja, no sentido geral, não fará com você também no direcionamento para a sua vida nesta semana? Claro que sim. Deus se ocupa também das suas particularidades. Ele também vai direcionar você, trazendo você para o serviço no seu corpo, para o trabalho no seu reino, para a participação no seu programa, para a glória do seu nome.
A Santa Ceia nos comunica isto. Nos comunica que Cristo Jesus veio para nos tornar úteis no seu trabalho. Veio para nos resgatar do pecado, dando de si mesmo sua própria vida, oferecendo-se como sacrifício vivo, expiou os nossos pecados, nos libertou da ira, da rebeldia e nos fez servos úteis. As palavras sábias de Francis Schaeffer: não há servos inúteis no corpo de Cristo, na igreja de Deus. Pastor, não sei ler nem escrever. Não tem nenhum problema. Tem o coração aberto, disponível para o serviço. Você é útil na igreja de Deus. Pastor, eu estou velho, velha, não consigo me locomover como eu gostaria. Não há impedimento para o serviço. Você pode ser uma bênção, apesar das suas limitações físicas. Pastor, eu estou me sentindo um fracasso. Passei por experiências tão duras na minha vida que eu não me sinto digno de servir. Vem para cá, apresente-se diante do Senhor da igreja. Ele está aqui para alimentar sua alma e Ele te dará graça, força, te capacitando com o seu Espírito para curar você e dando o privilégio da graça do serviço. Coisa linda. Deus seja louvado por isso. Vamos orar? Vamos orar.